Meu nome é Maria Helena, tenho 62 anos e sou aposentada. Moro aqui em Londrina, no Paraná, numa casa que comprei com muito suor depois do meu divórcio há 15 anos. Tenho 2 filhos, Ricardo, que mora na Alemanha há 8 anos, e Fernando, que vive aqui em Londrina com a esposa dele, a Camila, e meus 2 netinhos, a Sofia de 6 anos e o Gabriel de 4. Durante toda a minha vida, sempre sonhei em conhecer a Europa. Quando Ricardo me ligou no começo de março, dizendo que ele e a esposa alemã dele, a Ingrid, tinham tido um bebê, eu senti meu coração disparar de emoção. Mãe, ele disse com aquela voz carinhosa que eu não ouvia pessoalmente há 8 anos. Que tal a senhora vir conhecer o Henry? Ele nasceu igualzinho a mim quando eu era bebê. Não pensei 2 vezes. Usei parte das minhas economias, peguei meu passaporte que estava guardado há anos numa gaveta e comprei a passagem. Seria minha primeira viagem internacional, 15 dias na Alemanha conhecendo meu neto e matando a saudade do meu filho mais velho. Fernando ficou feliz por mim. Vai, mãe, a senhora merece. Aqui vai ficar tudo sob controle. A viagem foi um sonho. A casa do Ricardo em Berlim era aconchegante. A Ingrid me tratou como uma rainha. E o pequeno Henry, ai meu Deus, que bebê mais lindo. Passei dias inteiros com ele no colo, ajudando nos cuidados, cozinhando para os pais novos. Ricardo me levou para conhecer os pontos turísticos, tiramos centenas de fotos. Eu me sentia completa, realizada. Mas no 12º dia da viagem, enquanto eu estava dando uma madeira para o Henry, meu celular tocou. Era uma ligação do Brasil. Quando vi que era o Fernando, estranhei, porque ele sabia que eu só voltaria em 3 dias. Alô, filho, tudo bem? A voz dele estava trêmula, nervosa. Mãe, desculpa ligar assim, mas eu preciso da senhora aqui urgente. Meu coração apertou na hora. O que aconteceu, Fernando? Alguém se machucou? Não, mãe, não é isso. É que o nosso contrato de aluguel venceu na semana passada e o proprietário não quer renovar. Ele disse que vai vender o apartamento. A gente tem que sair até sexta-feira, senão ele vai entrar com despejo. Eu gelei. Como assim, filho? Vocês não me falaram nada. A gente tentou resolver sozinhos, mãe. O banco negou o financiamento que a gente pediu, e os apartamentos para alugar estão todos muito caros. A Camila está de 7 meses, grávida do 3º bebê. Ela não pode ficar passando estresse. E os pais dela vieram para cá para a festa de aniversário da Sofia na semana que vem. Senti o mundo desabar. Ali estava eu, do outro lado do mundo, realizando um sonho, e meu filho passando por uma situação dessas. Filho, mas vocês têm onde ficar temporariamente? Mãe, a gente pensou, será que daria para ficar uns dias na casa da senhora? Só até a gente se organizar e encontrar um lugar. São só 2 semanas, no máximo 1 mês. A senhora nem precisa voltar agora, a gente pode pegar a chave com a vizinha. O coração de mãe falou mais alto. Como eu ia deixar meu filho, minha nora grávida e meus netinhos na rua? Fernando, claro que vocês podem ficar em casa, mas eu vou voltar sim. Família é família, vocês precisam de mim agora. Ricardo, que estava ouvindo a conversa, tentou me convencer a ficar. Mãe, a senhora acabou de chegar, estava se divertindo tanto, deixa eles se virarem. Mas eu já tinha tomado a decisão. Filho, Fernando e a família dele também são minha responsabilidade. Eu não posso ficar aqui sabendo que eles estão passando por isso. Eu volto amanhã. Naquela mesma noite, mudei minha passagem de volta. Custou uma fortuna, mas não tinha como deixar meu filho desamparado. Fiz as malas com o coração partido, me despedi do meu neto sabendo que não sabia quando o veria novamente, e embarquei de volta para o Brasil no dia seguinte. Durante todo o voo de volta, eu ficava pensando como ia ser ter a casa cheia de novo. Fazia anos que eu morava sozinha, tinha minha rotina, minha tranquilidade. Mas família é família, e eu faria tudo pelos meu filho e netos. Só não imaginava o que me esperava quando eu chegasse em casa. Cheguei no aeroporto de Londrina numa terça-feira de manhã, exausta, depois de mais de 20 horas de viagem. Peguei um táxi direto para casa, ansiosa para abraçar meus netos e ver como estava a situação.
Durante o trajeto, eu ficava imaginando como organizaria todo mundo na minha casa de 3 quartos. Seria apertado, mas daria jeito. Quando o táxi parou na frente da minha casa, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a quantidade de carros estacionados. Tinha o carro do Fernando, um que eu não conhecia, e uma caminhonete velha com placa do interior. Estranho, pensei. Quanta gente veio ajudar na mudança? Paguei o táxi, peguei minha mala e me dirigi para o portão da frente. Quando coloquei a chave na fechadura, ela não girou. Tentei de novo, forçando um pouco, mas nada. Que esquisito, murmurei. Será que a fechadura travou? Tentei mais uma vez, mas a chave simplesmente não entrava direito. Foi quando o portão se abriu por dentro. Era Camila, minha nora, com a barriga enorme de grávida, mas com uma expressão no rosto que eu nunca tinha visto antes. Não era o rosto de alguém aliviado por ver a sogra chegar para ajudar. Era quase... irritação? Dona Maria Helena, a senhora chegou mais cedo que o esperado, ela disse, forçando um sorriso. Como foi a viagem? Oi, filha. A viagem foi boa, mas eu vim correndo por causa da situação de vocês. Por que minha chave não abriu a porta? Camila deu uma risadinha nervosa. Ah, é que a gente trocou a fechadura. Foi por segurança, sabe? Com tanta gente entrando e saindo para ajudar na mudança, a gente ficou preocupado. Meu pai sugeriu trocar. Seu pai? Ele está aqui? Está sim. Ele e minha mãe vieram para a festa de aniversário da Sofia, que é semana que vem. A senhora esqueceu? Na verdade, eu tinha esquecido mesmo, com toda a correria da volta. Entrei em casa e quase não reconheci minha própria sala. Tinha caixas empilhadas por todos os lados, roupas espalhadas no sofá, brinquedos das crianças pelo chão. O cheiro estava diferente também, um misto de perfume forte e comida temperada que eu não estava acostumada. Vovó! Os gritos alegres da Sofia e do Gabriel me fizeram esquecer momentaneamente do estranhamento. Eles correram para me abraçar e eu senti meu coração se aquecer. Pelo menos meus netinhos estavam bem. Onde está o papai de vocês? Perguntei, abaixando para ficar na altura das crianças. Papai foi trabalhar cedo. Ele disse que você ia chegar e que a gente tinha que ajudar a vovó a se acostumar com a casa nova, disse Sofia, e aquela frase me intrigou. Casa nova? Foi quando apareceu um homem de uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho, camisa social, com um jeito muito seguro de si. A senhora deve ser a Maria Helena. Eu sou o Osvaldo, pai da Camila. Muito prazer finalmente conhecer pessoalmente. Apertei a mão dele, ainda confusa. Prazer, Osvaldo. Obrigada por ajudarem com a mudança. Imagina! Somos família. Aliás, deixa eu apresentar minha esposa. Ele chamou bem alto. Neuza, vem cá conhecer a Maria Helena. Apareceu uma mulher da minha idade, bem arrumada, com cabelo pintado e unhas feitas. Ela me cumprimentou educadamente, mas eu percebi que ela estava me avaliando de cima a baixo, como se estivesse medindo o tamanho da concorrência. Que bom que a senhora chegou, disse Neuza. A gente estava organizando tudo aqui. Espero que não se importe, mas a gente meio que reorganizou algumas coisas para acomodar todo mundo melhor. Como assim reorganizou? Camila interveio rapidamente. É que como a gente não sabia quando a senhora ia voltar, e meus pais precisavam de um lugar para dormir, a gente organizou os quartos de uma forma mais prática. Senti um frio na barriga. Que tipo de organização? Vem, deixa eu mostrar para a senhora. Camila me guiou pelo corredor, e eu fui percebendo que minha casa estava completamente diferente. No quarto de hóspedes, que eu usava como escritório e para guardar minhas coisas, tinha uma cama de casal montada e várias roupas masculinas e femininas espalhadas. Este é o quarto dos meus pais, anunciou Camila casualmente. E meu quarto? Perguntei, já pressentindo a resposta. Ah, como as crianças estavam com medo de dormir sozinhas na casa nova, a gente colocou as camas delas no quarto da senhora, e eu e o Fernando ficamos no quarto do fundo. Fica mais fácil para eu levantar de noite com a gravidez, pois é mais perto do banheiro. Caminhei até meu quarto como se estivesse em um pesadelo. Lá estavam 2 caminhas infantis, brinquedos espalhados, roupinhas das crianças no meu guarda-roupa. Minha cama de casal tinha sido desmontada e encostada na parede.
E onde exatamente eu vou dormir? Perguntei, tentando manter a calma. A gente pensou que a senhora poderia ficar no sofá da sala por enquanto, disse Camila, como se fosse a coisa mais natural do mundo. É só temporário, até a gente se organizar. Eu fiquei parada ali, assimilando a situação. Tinha voltado correndo da Alemanha, cortado minha viagem dos sonhos para descobrir que estava sem quarto na minha própria casa. E o pior, falavam como se eu fosse a convidada, não a dona da casa. Camila, filha, acho que houve um mal-entendido. Esta é minha casa. Eu moro aqui. Foi Osvaldo quem respondeu, com um sorriso que não chegava aos olhos. Claro, Maria Helena. Mas agora somos todos uma grande família. Temos que nos adaptar uns aos outros, né? Fazer alguns sacrifícios pelo bem comum. Naquele momento, eu comecei a perceber que aquela situação não era temporária como Fernando tinha me falado, e que talvez eu não tivesse sido chamada de volta para ajudar a família. Talvez eu tivesse sido chamada de volta para algo completamente diferente. Naquela primeira noite, tentei dormir no meu próprio sofá, mas foi impossível. Além do desconforto, a casa estava cheia de ruídos estranhos. Osvaldo roncava alto, a Neuza levantava várias vezes para ir ao banheiro e as crianças acordaram chorando 2 vezes. Quando finalmente consegui cochilar, às 5 da manhã fui acordada pelo barulho da televisão. Era Osvaldo assistindo ao jornal no volume máximo. Bom dia, Maria Helena! Levantou cedo hoje! Ele disse alegremente, como se fosse normal ligar a televisão às 5 da manhã, numa casa que não era sua. Osvaldo, são 5 horas da manhã, falei, ainda tentando me orientar. Ah, é que eu tenho o costume de levantar cedo. Na fazenda, a gente acorda com os galos. Pode dormir mais se quiser, eu baixo o volume. Mas o estrago já estava feito. Fui para a cozinha tentar fazer um café e me deparei com uma surpresa. Minha cozinha estava completamente reorganizada. Os temperos que eu guardava em um armário estavam em outro, minhas panelas tinham sido substituídas por outras, e tinha uma cafeteira nova que eu não conhecia. A senhora gostou? Era a Neuza, aparecendo atrás de mim. Organizei tudo ontem. Sua cozinha estava muito desorganizada, sem padrão nenhum. Agora fica mais fácil cozinhar para muita gente. Você reorganizou minha cozinha? Claro, a gente vai ficar aqui um tempo, né? Tem que funcionar para todo mundo. Aliás, já comprei tudo para fazer o café da manhã. Hoje é o aniversário da Sofia, vai ter muita gente. Espera, eu disse confusa. Mas o aniversário da Sofia não era só na semana que vem? Ah, é que a Camila mudou os planos, respondeu a Neuza casualmente. Ela achou melhor fazer aqui em casa hoje mesmo. Disse que ia economizar dinheiro. E como a casa é grande, vai caber todo mundo melhor. Mudou os planos? Mas ninguém me consultou sobre fazer uma festa na minha casa. Ai, Maria Helena, não precisa se preocupar com nada. A gente já organizou tudo. A Camila até já ligou para todos os convidados, avisando da mudança. Vai ser uma festa linda e a senhora nem vai ter trabalho. Eu fiquei parada ali, tentando processar que eles tinham decidido fazer uma festa de aniversário na minha casa, sem me perguntar, e ainda tinham reorganizado minha cozinha para isso. Quantas pessoas vão vir? Uns 20, 30 no máximo. Só a família da Camila e alguns amiguinhos da Sofia. A gente já organizou tudo, não se preocupe. Quando Fernando chegou do trabalho na hora do almoço, eu o chamei para conversar. Filho, preciso falar com você sobre essa situação. Fala, mãe. O que foi? Fernando, quando você me ligou na Alemanha, disse que era temporário, mas pelo jeito que as coisas estão organizadas aqui, parece que vocês se mudaram definitivamente. Ele suspirou pesadamente. Mãe, a situação está complicada. A gente tentou alugar outro lugar, mas com a Camila grávida e tudo, e os pais dela vieram ajudar. Filho, mas eu não tenho espaço para 5 adultos e 2 crianças. E ainda vai nascer mais um bebê. Foi quando apareceu Osvaldo, como se estivesse esperando a conversa. Maria Helena, posso dar uma sugestão? A gente precisa pensar como uma família mesmo. Já somos praticamente parentes há 6 anos, né? Como assim, Osvaldo? Olha, eu vou ser direto com a senhora. Eu e a Neuza não estamos numa situação financeira boa.
Tivemos alguns problemas com a propriedade lá no interior, e o Fernando e a Camila também estão apertados. Mas se a gente se unir, dividir as despesas, pode dar certo para todo mundo. Senti um aperto no peito. Que tipo de divisão? A senhora tem a casa, que é o mais caro. A gente pode ajudar com alimentação, luz, água. E olha os benefícios. Tem sempre alguém para cuidar da casa quando a senhora viajar. As crianças crescem perto da avó. Quando nascer o bebê novo, tem todo mundo para ajudar. Fernando estava calado, olhando para o chão. Eu percebi que aquela conversa já tinha acontecido antes, sem mim. E se eu não quiser essa divisão? Foi a Neuza quem respondeu, aparecendo na cozinha com a Sofia pela mão. Maria Helena, pensa bem. A senhora já está com 62 anos, daqui a pouco vai precisar de ajuda também. E nós estamos oferecendo nossa ajuda agora, enquanto a senhora ainda está bem. A fala dela tinha um tom que me arrepiou. Era educada, mas tinha uma ameaça sutil por trás. Além disso, continuou Osvaldo, as crianças já se acostumaram aqui. Olha a Sofia, coitadinha. Ela estava tão feliz que a vovó chegou para o aniversário dela. Eu olhei para minha neta, que estava me olhando com aqueles olhinhos grandes e inocentes. Como eu ia falar não para ela? Naquela tarde, durante a festa da Sofia, eu observei como eles tinham assumido o controle da minha casa. A Neuza comandava a cozinha como se fosse a dona. O Osvaldo recebia os convidados na porta como se fosse o anfitrião. E os dois falavam da casa como nossa casa para os visitantes. Quando uma vizinha minha, a dona Iracema, perguntou como estava sendo a experiência de morar junto, foi Osvaldo quem respondeu. Está sendo ótimo. A Maria Helena agora tem uma família grande para cuidar dela. Ela não fica mais sozinha. A dona Iracema me olhou com uma expressão estranha, como se estivesse perguntando silenciosamente se eu estava bem com aquilo. Eu forcei um sorriso, mas por dentro estava me sentindo como uma estranha na minha própria casa. Mais tarde, quando estava ajudando a guardar as coisas da festa, ouvi uma conversa entre a Neuza e uma amiga da Camila. A gente resolveu se mudar definitivamente para cá. A casa é grande, tem espaço para todo mundo e a Maria Helena está adorando ter a família por perto. Definitivamente. A palavra ecoou na minha cabeça como um alarme. Naquela noite, tentei conversar de novo com Fernando, mas ele estava evasivo. Mãe, vamos ver como as coisas vão se desenvolvendo. Por enquanto está funcionando, né? Fernando, essa é minha casa. Eu não fui consultada sobre nada disso. Mas, mãe, a senhora sempre disse que família é o mais importante. E eles são família agora. Os meus filhos são seus netos. Foi quando eu percebi que eles estavam usando meu amor pelos netos como uma forma de pressão. Como eu ia negar ajuda às crianças? Como ia expulsar uma nora grávida? Como ia deixar meus netos sem lugar para morar? Mas conforme os dias foram passando, a situação foi ficando cada vez mais pesada. O Osvaldo tinha opinião sobre tudo. O que assistir na televisão? Que tipo de comida fazer? Até mesmo como eu deveria tratar meus próprios netos. Maria Helena, a senhora está mimando muito as crianças. Ele disse um dia, quando eu dei um chocolate para a Sofia. Doce antes do jantar estraga o apetite. Osvaldo, eu sempre dei doces para meus netos. Mas agora as regras são diferentes. A gente precisa ter consistência na educação. As regras são diferentes. Ele falou isso como se eu fosse uma babá na minha própria casa. Neuza também tinha suas opiniões. Quando eu quis regar minhas plantas na varanda, ela disse: "Deixa que eu cuido disso. A senhora pode esquecer e regar demais." Quando eu fui mexer na minha própria comida que estava no fogão, ela disse: "Não mexe não, Maria Helena. Eu já temperei do jeito que o Osvaldo gosta." E o pior de tudo, quando chegaram as contas de luz e água no final do mês, o valor tinha triplicado. Quando eu comentei isso, o Osvaldo disse: "É normal, né? Agora tem mais gente. Mas não se preocupe, a gente ajuda com a metade." Metade de R$ 360 de luz numa conta que normalmente era de R$ 120. Eles estavam ajudando a pagar o excesso que eles mesmos tinham criado. Foi quando eu comecei a perceber que aquilo não era uma ajuda temporária, era uma invasão planejada.
e eu estava perdendo o controle da minha própria vida. Numa sexta-feira, 2 semanas depois que eu tinha voltado da Alemanha. Eu estava na varanda tentando ter um momento de paz, quando meu celular tocou. Era Ricardo, ligando da Alemanha. Normalmente ele ligava aos finais de semana, então estranhei o horário. Oi, filho, tudo bem aí? Mãe, preciso conversar com a senhora urgente. Está sozinha? O tom de voz dele estava sério, preocupado. Estou sim. O que aconteceu? Mãe, eu fiquei pensando na situação aí de casa e resolvi fazer umas pesquisas. A senhora lembra o nome completo dos pais da Camila? Osvaldo e Neuza. O sobrenome acho que é Ferreira. Por que, filho? Mãe, eu pesquisei eles aqui na internet, nas redes sociais, e descobri umas coisas muito estranhas. A senhora sabia que eles já moraram na casa de outros parentes antes? Senti um frio na barriga. Como assim? Eu encontrei postagens antigas no Facebook da Neuza. Em 2019, ela postou fotos na casa da irmã dela, em Maringá, falando que tinham se mudado para lá temporariamente. Só que nas fotos, a casa estava toda reorganizada, eles tinham colocado móveis próprios, pareciam donos da casa. E aí? Aí que eu procurei mais. Achei o perfil da irmã da Neuza. Em 2020, ela fez várias postagens reclamando de parentes que abusaram da hospitalidade e que ela teve que tomar medidas drásticas para recuperar sua própria casa. Meu coração disparou. Você acha que... Mãe, espera que tem mais. Eu pesquisei também sobre processos judiciais no nome deles. O Osvaldo tem 2 ações por falta de pagamento de aluguel, uma em 2018 e outra em 2020. E a Neuza aparece como testemunha num processo de uso capião contra a própria cunhada. Meu Deus do céu! Mãe, eu acho que eles fazem isso profissionalmente. Se instalam na casa de parentes, tomam conta e depois alegam direito de moradia. Eu estava tremendo. Mas Ricardo, o Fernando, ele não pode estar sabendo disso. Mãe, eu tentei ligar para o Fernando ontem, mas quem atendeu foi o Osvaldo. Ele disse que o Fernando estava ocupado e que qualquer coisa eu podia falar com ele mesmo. Isso não é estranho? Era estranho, sim. Fernando sempre atendia minhas ligações e as do Ricardo. Filho, você tem certeza dessas informações? Mãe, eu vou mandar tudo para a senhora pelo WhatsApp agora. Mas escuta, eu pesquisei sobre a empresa que o Osvaldo dizia ter no interior. Não existe. O endereço que ele deu para a Camila é de um lote vazio. Minha cabeça estava girando. Então eles mentiram sobre os problemas financeiros? Mãe, eu acho que eles estão mentindo sobre tudo. E tem mais uma coisa que me preocupa muito. O que, filho? Eu liguei para um amigo meu que trabalha em um cartório aí no Brasil. Ele me explicou que se uma pessoa morar num imóvel por mais de 2 anos, mesmo sem contrato, pode entrar com pedido de uso capião. Principalmente se conseguir provar que investiu em melhorias na casa. Melhorias? Mãe, eles não trocaram a fechadura? Não compraram móveis? Não reorganizaram a casa toda? Isso pode ser usado como investimento e benfeitorias num processo. Eu gelei. Tudo começou a fazer sentido. A pressa para trocar a fechadura, a reorganização completa da casa, a insistência em fazer melhorias, o jeito como eles falavam da casa como se fosse deles. Ricardo, mas eles não podem fazer isso. A casa é minha. Eu tenho a escritura. Mãe, eu sei. Mas eles podem tentar. E enquanto corre o processo, que pode durar anos, eles ficam morando lá. A senhora já viu casos assim no Paraná. Era verdade. Eu lembrava de conhecidos que tinham passado por situações parecidas. Filho, o que você acha que eu devo fazer? Mãe, primeiro a senhora precisa conversar com Fernando sozinho, sem eles por perto. Eu acho que Fernando não sabe de nada disso e eles estão manipulando ele também. Como eu vou conseguir falar com ele sozinho? Eles não saem de perto. Mãe, a senhora pode pedir para ele te levar na farmácia ou inventar que precisa ir no banco com ele, qualquer desculpa para tirar ele de casa. E se for verdade tudo isso que você descobriu? Aí a senhora vai ter que agir rápido, porque quanto mais tempo eles ficarem aí,
mais difícil vai ser tirar eles. Quando desliguei o telefone, fiquei ali parada na varanda, assimilando tudo o que Ricardo tinha me contado. Em poucos minutos, recebi as provas no WhatsApp. Eram realmente fotos dos perfis do Facebook, prints de processos judiciais, tudo documentado. Numa das fotos, a Neuza estava na cozinha da casa da irmã, fazendo pose como se fosse a dona. A legenda dizia: "Finalmente organizei nossa nova cozinha. Agora sim, dá gosto de cozinhar." Na data da postagem, eles estavam na casa da irmã há apenas um mês. Em outra foto, o Osvaldo estava sentado numa poltrona, com os pés para cima, assistindo televisão. A legenda era: "Depois de tanto trabalho, merecemos um descanso no nosso cantinho." Era exatamente o mesmo comportamento que eles estavam tendo na minha casa. Naquele momento, entrou o Osvaldo na varanda. "Maria Helena, com quem você estava falando?" "Com meu filho Ricardo." "Ah, que bom! Como ele está? E o netinho?" "Estão bem." Eu guardei o celular rapidamente. "E ele? O que achou da nossa organização aqui em casa?" "Deve estar feliz que você não está mais sozinha." A forma como ele disse "nossa organização" e "nossa casa" me deu arrepios. Agora eu sabia que não era coincidência. "Osvaldo, posso fazer uma pergunta?" "Claro! Você e a Neuza já moraram com outros parentes antes?" Vi um flash de tensão passar pelo rosto dele, mas foi rápido. "Ah, já sim. A gente morou com a irmã da Neuza um tempo, quando estávamos com problemas lá na fazenda. Mas deu alguns atritos, sabe como é família." "Que tipo de atritos?" "Ah, besteira. Ciúme, inveja. A irmã dela não gostava de ver a gente bem. Ficou com ciúme da organização que a gente fez na casa dela. Acabou expulsando a gente." A versão dele era completamente diferente do que o Ricardo tinha descoberto. Segundo as postagens da irmã da Neuza, eles tinham tentado tomar conta da casa e ela precisou de advogado para tirar eles. "E como vocês ficaram sabendo da situação do Fernando?" "Como assim?" "Vocês vieram para o aniversário da Sofia justamente na semana que o contrato deles venceu. Foi coincidência?" Osvaldo riu, mas um riso nervoso. "Não, Maria Helena, a Camila ligou pra gente desesperada, dizendo que iam ficar sem casa. A gente veio correndo ajudar. Mas eu lembrava que o Fernando tinha dito que o contrato venceu na semana passada, quando ele me ligou. E os pais da Camila já estavam lá há mais de uma semana quando eu cheguei. Naquela noite, quando todos estavam dormindo, eu fiquei acordada no sofá, pensando em tudo. Pela primeira vez desde que eu tinha voltado, consegui ver a situação com clareza. Não foi coincidência. Foi tudo planejado. E eu tinha caído direitinho na armadilha deles. A pergunta agora era: o Fernando sabia? Ou ele também estava sendo manipulado? Eu precisava descobrir urgente. Porque se Ricardo estava certo, cada dia que passava estava trabalhando contra mim. No sábado de manhã, fingi que estava com dor de cabeça e fiquei deitada no sofá enquanto todos saíram para fazer compras. Era a primeira vez em semanas que eu ficava sozinha na minha própria casa. Aproveitei para ligar para Ricardo. "Filho, preciso da sua ajuda para investigar mais. Ontem conversei com Osvaldo e as versões não batem." "Mãe, eu já estava pesquisando mais coisas. Consegui o CPF deles através de um site de consulta. A situação é pior do que imaginávamos." "O que você descobriu?" "Mãe, o Osvaldo tem o nome sujo no Serasa há 3 anos. Deve mais de 50 mil reais em cartões de crédito e empréstimos. E a tal fazenda que eles diziam ter? Foi vendida em leilão pelo banco em 2021. Meu sangue gelou. Eles estão falidos? Completamente. E tem mais. Eu achei um processo trabalhista contra eles. Contrataram uma funcionária doméstica no ano passado e não pagaram os direitos dela. A mulher entrou na justiça." "Meu Deus, então eles não têm dinheiro nenhum?" "Nada, mãe. E o pior, eu descobri que a Camila não sabe de nada disso. Eu encontrei umas postagens no Instagram onde ela comentava com as amigas sobre os pais prósperos que têm uma fazenda linda no interior. Quer dizer que eles mentiram para a própria filha?" "Exato. E agora entendi o plano deles. Eles convenceram a Camila a não renovar o aluguel, sabendo que vocês iam acolher a família.
Aí eles apareceram com a desculpa do aniversário e se instalaram junto. Mas, Ricardo, como eles sabiam que eu ia viajar justamente nessa época? Mãe, a senhora não lembra? A Camila postou nas redes sociais que a sogra ia viajar para a Alemanha. Eu vi o post. Ela marcou até as datas. Tudo estava começando a fazer sentido. Eles tinham planejado tudo nos mínimos detalhes. Filho, o que eu faço agora? Mãe, primeiro vamos coletar mais evidências. A senhora consegue fotografar documentos deles? Qualquer coisa que esteja espalhada pela casa? Posso tentar. E mãe, tem uma coisa importante. A senhora precisa gravar conversas. Se eles confirmarem que pretendem ficar definitivamente, isso serve como prova. Como eu gravo sem eles perceberem? No celular da senhora tem um aplicativo de gravação. Ou então, deixa o WhatsApp gravando áudio. Qualquer coisa serve. Naquele fim de semana, virei uma detetive na minha própria casa. Quando eles saíam, eu fotografava documentos que eles deixavam espalhados. Quando eles conversavam entre si, eu discretamente ativava o gravador do celular. Foi assim que descobri uma conversa chocante entre Osvaldo e Neuza no domingo à noite. Eles estavam na varanda e pensaram que eu estava dormindo. Neuza, você acha que a Maria Helena está desconfiando de alguma coisa? Não sei, Osvaldo. Ela está meio estranha esses dias, mais quieta. A gente precisa acelerar o processo. Semana que vem vou trazer uns móveis nossos que estão no depósito. Quanto mais coisa nossa tiver aqui, melhor. E se ela reclamar? Ela não vai reclamar. Está vendo como ela é? Coitadinha, uma velha sozinha, sem estrutura para brigar. E o Fernando está do nosso lado. Você tem certeza que o Fernando não vai criar problema? Tenho. Ele está desesperado, sem dinheiro, com mulher grávida. Ele precisa da gente tanto quanto a gente precisa daqui, e a Camila faz tudo o que a gente fala. E se a gente conseguir ficar uns 2 anos aqui, já era, né? Exato. 2 anos e a casa fica nossa por direito. A Maria Helena não entende nada de lei. Eu estava gravando tudo pelo celular, com o coração batendo tão forte que tinha medo que eles ouvissem. Ali estava a confissão completa do plano deles. Na segunda-feira, liguei para Ricardo e passei todas as gravações para ele pelo WhatsApp. Mãe, isso é ouro puro. Eles confessaram tudo. Agora a senhora tem que agir rápido. O que você sugere? Primeiro, procure um advogado. Leve todas essas evidências. Segundo, a senhora precisa conversar com Fernando urgentemente, longe deles. Como eu vou conseguir tirar o Fernando de casa? Inventa uma emergência. Diz que precisa ir ao banco resolver um problema urgente e que só confia nele para acompanhar. Na terça-feira, coloquei o plano em ação. Fernando, filho, pode me acompanhar no banco? Estou com um problema na minha conta e não entendo nada dessas coisas de internet. Claro, mãe. Vamos agora? Vamos. No caminho para o banco, respirei fundo e comecei. Fernando, preciso conversar sério com você. Fala, mãe. Filho, você realmente acha que a situação lá em casa está normal? Ele ficou um tempo em silêncio. Por quê, mãe? Aconteceu alguma coisa? Fernando, desde quando seus sogros tomam decisões na minha casa? Desde quando eles reorganizam minha cozinha, escolhem o que assistir na televisão, decidem as regras da minha casa? Mãe, eles estão tentando ajudar. Filho, me responde uma coisa. Você sabia que seus sogros estão falidos, que perderam a fazenda em leilão, que devem 50 mil reais? Fernando pisou no freio e parou o carro no acostamento. Como assim, mãe? Seu irmão pesquisou, Fernando. Eles mentiram sobre tudo. A fazenda, a situação financeira, tudo. Mostrei para ele no celular todas as evidências que Ricardo tinha mandado. Vi o rosto do meu filho ir ficando pálido conforme ele lia. Mãe, eu não sabia de nada disso. Eles falaram que tinham uma situação temporária, que logo voltariam para a fazenda. Fernando, eles não vão voltar para a fazenda nenhuma. Eles querem ficar na minha casa definitivamente. E se ficarem 2 anos, podem entrar com processo de usucapião. Mãe, isso não é possível. Foi quando toquei a gravação da conversa deles na varanda. Fernando ouviu tudo em silêncio e eu vi lágrimas brotando nos olhos dele. Mãe, eu...
eu não sabia. Juro que eu não sabia. Filho, eles usaram você. Usaram a situação da Camila grávida, usaram as crianças, usaram tudo. Mas, mãe, o que a gente faz agora? A Camila não vai acreditar. Ela ama os pais dela. Fernando, nós vamos ter que agir unidos. Você, eu e Ricardo. Porque se não agirmos, eu vou perder minha casa. Como assim perder a casa? Filho, eles já trocaram a fechadura, já botaram móveis próprios, já se estabeleceram como donos. Cada dia que passa fica mais difícil tirar eles. Fernando ficou em silêncio por um longo tempo, processando tudo. Mãe, o que a senhora quer que eu faça? Primeiro, me ajuda a procurar um bom advogado. Segundo, vamos ter que conversar com a Camila e explicar a situação. E terceiro, vamos ter que tomar uma decisão. Ou eles saem por bem, ou vai ter que ser por mal. E se a Camila não aceitar? Fernando, filho, a Camila é sua esposa, mas aquela é minha casa, e eu não vou abrir mão da minha casa por ninguém. Ou pela primeira vez desde que eu tinha voltado da Alemanha, vi determinação no olhar do Fernando. Mãe, eu te apoio. A gente vai resolver isso. Naquela tarde, fomos direto ao escritório de um advogado que a dona Iracema tinha me recomendado. Dr. Jorge, especialista em direito imobiliário. Ele ouviu toda a história, analisou as evidências e foi direto. Dona Maria Helena, a senhora está numa situação delicada, mas ainda dá tempo de resolver. Eles ainda não completaram tempo suficiente para uso capião, mas cada dia conta. O que o senhor sugere? Notificação extrajudicial imediata para que desocupem o imóvel. Se não saírem voluntariamente, ação de reintegração de posse. Com essas evidências que a senhora tem, o processo é ganho de primeira. E quanto tempo demora? Se eles não contestarem, 2 semanas. Se contestarem, pode levar alguns meses. Mas com essas gravações confessando o plano deles, dificilmente um juiz vai dar ganho de causa para eles. Saímos do escritório com um plano claro. O Dr. Jorge já iria preparar a notificação para entregar na quinta-feira. Fernando, eu disse no caminho de volta. Agora vem a parte mais difícil, conversar com a Camila. Mãe, deixa que eu converso com ela, mas vai ser difícil. Ela idolatra os pais. E filho, ela vai ter que escolher, ou fica do lado da verdade, ou fica do lado de quem mentiu para ela a vida toda. Quando chegamos em casa, tudo parecia normal. Osvaldo estava assistindo televisão, Neuza estava cozinhando, as crianças brincando. Mas agora eu sabia a verdade. E a verdade ia vir à tona muito em breve. O jogo tinha virado. Agora era minha vez de dar as cartas. Na terça-feira à noite, recebi uma ligação de Ricardo que mudou completamente nossos planos. Mãe, consegui uma passagem de última hora. Chego na quinta de manhã. Como assim, filho? Você não tinha dito que só vinha no final do ano. Mãe, a situação está muito séria. Eu não vou deixar a senhora enfrentar isso sozinha. Além disso, minha presença vai pegar eles de surpresa. Eles não vão ter tempo de inventar mais mentiras. Mas, filho, a passagem deve ter custado uma fortuna. Mãe, não tem preço que pague a tranquilidade da senhora. E a Ingrid concordou. Ela disse que a família se protege. Na quinta-feira de manhã, às 10 horas, uma van parou na frente de casa. Eu estava na janela esperando, e quando vi Ricardo descendo com 2 malas grandes, meu coração disparou de emoção e alívio. Osvaldo, que estava tomando café na varanda, quase engasgou quando viu Ricardo caminhando em direção à casa. Neuza, vem cá rápido, o filho da Maria Helena chegou. Abri a porta antes mesmo do Ricardo bater. Meu filho! Nos abraçamos ali na entrada, e eu senti que não estava mais sozinha naquela batalha. Surpresa! Ricardo entrou carregando as malas, e logo as crianças correram para abraçar o tio que mal conheciam pessoalmente. Osvaldo e a Neuza apareceram na sala com expressões de puro desconforto. Eles claramente não esperavam essa visita. Ricardo, que surpresa! Disse Neuza, forçando um sorriso. Ninguém falou que você vinha. É que foi tudo muito de última hora, respondeu o Ricardo, me olhando com cumplicidade. Quando soube da situação aqui de casa, não pensei 2 vezes. Que situação? Perguntou Osvaldo,
e eu percebi o nervosismo na voz dele. Ora, a situação de vocês estarem morando aqui, né? Minha mãe me contou tudo. Fernando chegou do trabalho na hora do almoço e ficou emocionado ao ver o irmão. Eles se abraçaram forte e eu vi que Fernando estava aliviado por ter apoio. Durante o almoço, Ricardo foi sutilmente coletando informações. Então, Osvaldo, como está indo a situação da fazenda de vocês? Ah, está se resolvendo, gaguejou Osvaldo. Que bom! Deve ser difícil administrar uma propriedade rural de longe. Quantos hectares vocês têm mesmo? Osvaldo olhou para Neuza, claramente desconfortável. São cerca de 15 hectares. Nossa! E que tipo de criação vocês têm lá? Gado? Plantação? As respostas do Osvaldo foram ficando cada vez mais vagas e contraditórias. Ricardo estava fazendo aquilo que ele faz de melhor, coletando informações através de perguntas aparentemente inocentes. Depois do almoço, eu, Ricardo e Fernando nos reunimos no quintal, longe dos ouvidos do Osvaldo e da Neuza. Mãe me passou todas as evidências, disse o Ricardo. Agora precisamos decidir como vamos agir. Eu já conversei com a Camila ontem à noite, disse Fernando. Mostrei as provas para ela. Ela ficou em choque. Primeiro não quis acreditar, depois chorou a noite toda. E qual foi a decisão dela? Ela disse que vai confrontar os pais hoje à tarde. Quero ouvir da boca deles. Fernando, disse Ricardo, você tem que estar preparado. Eles vão negar tudo, vão inventar desculpas, vão tentar culpar outras pessoas. Eu sei, Ricardo, mas a Camila precisa ouvir. Ela tem que tomar uma decisão. Às 16h, Camila chegou do médico. Estava visivelmente tensa, com os olhos inchados de tanto chorar. Ela chamou os pais para conversar no quarto deles. Nós três ficamos na sala, mas dava para ouvir as vozes alteradas. Primeiro foi a voz da Camila, perguntando sobre a fazenda. Depois a voz do Osvaldo, dando explicações confusas. Então, a voz da Neuza, mais alta, perguntando quem tinha colocado minhoca na cabeça da filha. De repente, ouvimos a Camila gritando: "Vocês mentiram para mim! Mentiram sobre tudo!" Osvaldo saiu do quarto como um foguete e veio direto para a sala, apontando o dedo para Ricardo. "Foi você, né? Veio aqui plantar discórdia na família." "Calma, Osvaldo", disse Ricardo, mantendo-se sereno. "Ninguém plantou discórdia. Só mostramos a verdade." "Que verdade? Vocês inventaram um monte de mentiras para prejudicar a gente." Foi quando eu me levantei e disse com a voz firme: "Osvaldo, chega de mentira. A gente sabe de tudo." Peguei meu celular e toquei a gravação da conversa dele com Neuza na varanda. Quando chegou na parte onde ele falava sobre ficar 2 anos para conseguir a casa por usucapião, o rosto dele ficou vermelho. Isso foi tirado do contexto. A gente não estava falando sério." "Osvaldo", disse Ricardo, "você quer que eu leia aqui os processos que estão no seu nome? Os 50 mil reais que você deve? O leilão da fazenda?" Osvaldo ficou mudo. Neuza apareceu na sala chorando, segurando Camila pelo braço. "Camila, filha, você vai acreditar nesses estranhos ao invés dos seus próprios pais?" Camila se soltou do braço da mãe. "Mãe, vocês mentiram para mim. Disseram que tinham uma fazenda próspera, que estavam com problemas temporários. Descobri que vocês perderam tudo há 3 anos e não me contaram. Filha, a gente não queria te preocupar." "Não queria me preocupar ou queria me usar para conseguir um lugar para morar?" Foi quando Fernando se posicionou ao lado da esposa. "Osvaldo, Neuza, vocês mentiram para todos nós. Usaram minha família, usaram minha mãe." "Fernando", disse Osvaldo, tentando uma última cartada, "você vai expulsar a gente? Sua esposa está grávida de 7 meses? Vocês vão colocar a gente na rua?" "Vocês que se colocaram nessa situação", respondeu Fernando. "Ninguém pediu para vocês mentirem." Ricardo foi até a mesa e tirou um envelope de dentro da pasta dele. "Osvaldo, Neuza, esta é uma notificação extrajudicial. Vocês têm 48 horas para desocupar esta casa voluntariamente." "Que direito vocês têm de..." "O direito de proprietária", cortei. "Esta casa é minha. Eu tenho a escritura, eu pago as contas e eu não dei permissão para vocês morarem aqui indefinidamente."
Neuza começou a chorar mais alto. Maria Helena, como a senhora pode fazer isso? Somos família. Família não mente, não manipula, não invade, respondi. Família respeita. Osvaldo tentou uma última estratégia. E os netos? Vocês vão separar as crianças dos avós? Foi Camila quem respondeu. Pai, parem. Vocês mentiram para mim durante 3 anos. Fizeram eu acreditar que vocês tinham condições financeiras, que eu podia contar com vocês. Descobri que vocês estão falidos e queriam usar minha família para resolver os problemas de vocês. Camila. Não, mãe. Acabou. Eu não vou mais ser enganada. Vocês criaram essa situação. Vocês que resolvam. Osvaldo olhou para todos nós e percebeu que tinha perdido a batalha. Está bem, mas vocês vão se arrepender. Vocês estão destruindo uma família. Osvaldo, disse Ricardo, a família já estava destruída no momento em que vocês decidiram mentir e manipular. Naquela noite, enquanto eles faziam as malas em silêncio, eu, Ricardo, Fernando e Camila nos reunimos na varanda. Sogra, disse a Camila, eu peço desculpas. Eu não sabia de nada. Se eu soubesse que eles estavam planejando isso... Filha, você também foi vítima deles. Eles mentiram para você tanto quanto mentiram para nós. Mas agora vocês não têm onde morar, eu disse. Porque o apartamento de vocês... Mãe, interrompeu Fernando, a gente vai dar um jeito. Vamos alugar outro apartamento, mesmo que seja menor. O importante é que seja nosso, com nossa família, sem mentiras. Ricardo colocou a mão no meu ombro. Mãe, a senhora fez o que tinha que fazer. Defender o que é seu, defender sua dignidade. Na sexta-feira de manhã, Osvaldo e Neuza saíram de casa com suas malas, sem se despedir. Eles tinham conseguido um quarto numa pensão barata no centro da cidade. Quando a porta se fechou atrás deles, eu senti um alívio enorme. Minha casa voltou a ser minha casa. Mas a melhor parte foi quando Fernando me disse: Mãe, obrigado por me ensinar a diferença entre família de verdade e pessoas que só usam o nome da família para conseguir o que querem. A grande reviravolta tinha acontecido. E pela primeira vez em semanas, eu ia dormir na minha própria cama. Ricardo ficou mais uma semana no Brasil, ajudando a reorganizar a situação de toda a família. Foi um período de cura e reconstrução que eu nunca vou esquecer. No sábado de manhã, depois que Osvaldo e Neuza saíram, nós 4, eu, Ricardo, Fernando e Camila, nos sentamos na mesa da cozinha para uma conversa franca. Era a primeira vez em semanas que eu me sentia verdadeiramente em casa. Primeiro, disse Ricardo, vamos resolver a situação prática. Fernando, vocês precisam de um lugar para morar. A gente já está procurando, respondeu Fernando. Achamos alguns apartamentos menores, mas dentro do nosso orçamento. Não precisa ser nada chique, disse a Camila, esfregando a barriga. O importante é que seja nosso lar, sem mentiras, sem manipulação. Eu olhei para minha nora e vi uma mulher diferente da que tinha chegado ali alguns dias atrás. O choque de descobrir as mentiras dos pais a tinha transformado. Ela estava mais madura, mais consciente. Camila, eu disse, você não precisa se sentir culpada. Você foi enganada tanto quanto nós. Sogra, eu me sinto terrível. Meus pais usaram a senhora, usaram sua bondade, sua casa. Filha, quem deve se sentir terrível são eles. Você é vítima tanto quanto eu. Ricardo interveio. Mas agora precisamos estabelecer limites saudáveis para que isso nunca mais aconteça. Durante aquela conversa, estabelecemos algumas regras importantes. Primeiro, qualquer situação de emergência familiar seria discutida com todos antes de qualquer decisão. Segundo, minha casa continuaria sendo minha casa, mas sempre haveria espaço para meus filhos e netos em situações reais de necessidade. Terceiro, transparência total. Nada de meias-verdades ou omissões. Mãe, disse Fernando, eu quero pedir perdão. Eu deveria ter percebido o que estava acontecendo. Deveria ter defendido a senhora desde o primeiro dia. Filho, você estava numa situação difícil. Esposa grávida, sem casa, sem dinheiro. Eles se aproveitaram da sua vulnerabilidade. Mas isso não justifica. Eu conheço a senhora há 32 anos.
Sei que tipo de pessoa a senhora é. Deveria ter confiado mais. Ricardo colocou a mão no ombro do irmão. Fernando, o importante é que você aprendeu. E no final, você fez o certo. Naquele fim de semana, começamos a reorganizar a casa. Eu voltei para o meu quarto, Camila e Fernando arrumaram o quarto de hóspedes para as crianças. A cozinha foi reorganizada do jeito que eu gostava, e a sensação de paz voltou aos poucos. Mas a conversa mais importante aconteceu no domingo à noite, quando Ricardo me chamou para caminhar pela rua. Mãe, eu quero falar sobre o que aprendemos com tudo isso. O que você aprendeu, filho? Que a senhora é muito mais forte do que eu imaginava. Quando eu era criança, eu via a senhora sempre cedendo, sempre tentando agradar todo mundo. Achei que a senhora não sabia se impor. E agora? Agora eu sei que a senhora tem um coração gigante, mas também tem uma espinha dorsal de aço quando precisa. Paramos debaixo de uma árvore que eu conheço desde que me mudei para essa rua, há 15 anos. Ricardo, filho, eu aprendi uma lição muito importante. Bondade não é sinônimo de fraqueza. Eu posso ser uma mãe amorosa, uma avó dedicada e ainda assim defender o que é meu. E eu aprendi que família de verdade é quem respeita seus limites, não quem tenta ultrapassá-los. Na segunda-feira, Fernando veio com uma notícia boa. Tinham conseguido um apartamento de 2 quartos a 10 minutos da minha casa. Não era grande, mas era suficiente para eles recomeçarem. Mãe, a gente vai se mudar no sábado, mas desta vez vamos fazer tudo diferente. Como assim? Primeiro, vamos nos organizar financeiramente para não depender de ninguém. Segundo, vamos estabelecer nossa rotina familiar sem interferências externas. E terceiro, vamos visitar a senhora todo fim de semana, mas respeitando os horários e limites de cada um. Camila completou. E quando o bebê nascer, se a senhora quiser ajudar, será muito bem-vinda. Na nossa casa, em horários combinados, sem invasão, sem imposição. Isso me deixou muito feliz. Eles tinham entendido a diferença entre ajuda familiar e dependência tóxica. Na sexta-feira, véspera da mudança deles, recebemos uma visita inesperada. Era a irmã da Neuza, a tal que morava em Maringá. Desculpe incomodar, ela disse na porta. Eu soube que minha irmã e meu cunhado estiveram aqui. Vim avisar a senhora sobre o histórico deles. Pode entrar, eu disse. Na verdade, nós já descobrimos tudo. Que bom, porque eles fizeram a mesma coisa comigo há 3 anos. Se instalaram na minha casa com desculpas, foram tomando conta de tudo e depois tentaram entrar na justiça, dizendo que tinham direito de ficar. E como a senhora resolveu? Advogado, notificação, despejo, custou dinheiro, mas valeu cada centavo. Agora, eles estão numa pensão no centro de Londrina, tentando aplicar o golpe em outros parentes. Golpe? Senhora, eles fazem isso profissionalmente. Já fizeram com 3 famílias diferentes. Sempre a mesma história. Problemas financeiros temporários, depois se instalam, depois alegam direito de posse. Aquilo confirmou tudo o que nós já sabíamos. Não foi coincidência, não foi desespero. Foi um plano calculado. No sábado, ajudei Fernando e Camila a se mudarem para o apartamento novo. Era pequeno, mas estava limpo, organizado, e o mais importante, era deles. Obrigado por tudo, mãe, disse Fernando, me dando um abraço apertado. Obrigado por quê, filho? Por me ensinar que ser boa pessoa não significa aceitar qualquer coisa, que eu tinha o dever de proteger a senhora, não de ficar em silêncio. Quando voltei para casa naquela noite, a sensação era indescritível. Minha casa estava silenciosa, arrumada, cheirando como sempre cheirou. Era minha casa de novo. Ricardo partiu na sexta-feira, mas antes de ir para o aeroporto, ele me deu um presente. Um alarme de porta novo e um interfone. Mãe, agora quando alguém quiser entrar, a senhora conversa primeiro pelo interfone. Não abre a porta para ninguém sem saber exatamente quem é e o que quer. Filho, não precisa disso tudo. Precisa sim, mãe. A senhora tem um coração muito bom e existem pessoas no mundo que se aproveitam disso.
No aeroporto, na despedida, ele me disse algo que vou levar para o resto da vida. Mãe, eu estou muito orgulhoso da senhora. A senhora enfrentou uma situação difícil e não se deixou intimidar. Conseguiu proteger o que é seu e ainda manter nossa família unida. Hoje, 3 meses depois de tudo isso, minha vida encontrou um equilíbrio perfeito. O Fernando, a Camila e as crianças me visitam todo domingo para almoçar. O bebê nasceu há 1 mês. Uma menina linda que se chama Helena, minha homenagem, e eu ajudo a cuidar dela 2 tardes por semana, mas sempre na casa deles, ou na minha casa em horários combinados. Nunca mais ninguém se instalou aqui sem convite. A relação com meus filhos está mais forte do que nunca. Aprendemos que amor não é aceitar tudo, é saber dizer não quando necessário. Que família verdadeira é quem respeita seus limites, não quem tenta ultrapassá-los. E sobre Osvaldo e Neuza? Soubemos que tentaram o mesmo golpe com um primo da Neuza em Cascavel, mas ele já tinha sido avisado por nós e não aceitou. Hoje eles estão morando numa kitnet, sem ter conseguido enganar mais ninguém. Se eu pudesse dar um conselho para outras pessoas que passam por situações parecidas, seria este: bondade não é fraqueza, mas bondade sem limites vira vulnerabilidade. Família de verdade quer seu bem, não quer seus bens. E, principalmente, nunca é tarde para recuperar o controle da sua própria vida. Eu estava com 62 anos quando tive que enfrentar essa situação, e consegui. Idade não é desculpa para aceitar desrespeito. Hoje, quando me deito na minha cama, na minha casa, cercada pelos meus objetos, respirando o cheiro que sempre foi meu, eu sei que fiz as escolhas certas, porque no final das contas, a maior herança que podemos deixar para nossos filhos não é uma casa ou dinheiro. É o exemplo de que devemos sempre defender nossa dignidade, não importa quem tente tirá-la de nós. Até mesmo quando essa pessoa faz parte da nossa família. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo de que cidade você é e me responda. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode alegrar o dia de alguém.